Graças a Deus, estamos aqui. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Lucas 10. Eu vou estar lendo, para começar, 2 textos, tá? Você viu só? Essa aqui é abençoada. Tá. Lucas 10, eu vou ler o versículo 38. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Eu esqueci de dizer que eu estava lendo na nova versão transformadora. Só um detalhe. E 1 Timóteo 1, eu vou ler dos versículos 3 até o 7. E nesse trecho eu vou ler na mensagem que eu achei mais interessante. Então, 1 Timóteo 1, versículo 3. A caminho da província da Macedônia, eu aconselhei você a ficar em Éfeso. Bem, eu não mudei de ideia. Fique por dentro de tudo para que o ensino continue no caminho certo. Aparentemente, algumas pessoas têm introduzido histórias de fantasia e árvores genealógicas fantasiosas que se transformam em tolices, em vez de puxar as pessoas de volta ao centro, aprofundando a fé e a obediência. O ponto principal do que estamos pedindo é simplesmente o amor. O amor não contaminado pelo interesse próprio e pela fé falsa, uma vida aberta a Deus. Aqueles que não conseguem cumprir esse ponto logo se perdem em becos sem saída de fofocas. Eles se apresentam como especialistas em questões religiosas, mas não têm a mais remota ideia do que estão dizendo com uma eloquência tão imponente. Bom, eu não costumo dar nome para mensagens, mas dessa vez eu dei um título para essa mensagem: Retornando à Simplicidade. Eu acho que é meio que o objetivo do que eu quero falar aqui essa noite. Foi algo que quando o Marcelo, comentou de me convidar para dar uma mensagem, eu disse a ele que tinha algo no meu coração. E foi algo que, na última roda de adoração, essa palavra simplicidade, ela veio bastante forte, assim, Então, a gente como seres humanos, a gente está sempre sujeito a distrações. A gente inicia um propósito ali, uma meta, um objetivo, e logo a gente se perde em coisas secundárias, Quem joga bastante aí, eu não jogo muito, mas eu ouço meus amigos que jogam bastante falar, eles chamam isso de subquest, São missões secundárias do jogo, E às vezes a gente se distrai com essas coisas secundárias que são menos importantes. Sabe, não há nada de errado enquanto você está fazendo um projeto, fazendo alguma coisa, você explorar o seu potencial, ver as opções que você tem, tatear pelos caminhos. Não tem nada de errado também em questionar as coisas como elas são, Geralmente essas coisas são saudáveis, elas nos fazem refletir, entender um pouco melhor, o caminho que a gente está. E da mesma forma como num projeto, a nossa vida com Deus, ela passa por essas coisas também, por essas etapas, de aparecer alguma dúvida, uma exploração e tomar uma decisão, E a gente sempre tenta mapear o caminho o melhor possível, para a gente saber por onde a gente está andando, E particularmente o meu trabalho é questionar coisas. O meu trabalho, consiste em o que os cientistas gostam de chamar de formular hipóteses, e testar, que nada mais é de fazer uma pergunta, questionar alguma coisa e fazer um teste. E bom, se eu visse algum problema em fazer perguntas, eu não trabalharia com isso, e provavelmente não estaria aqui também. Só que o problema é que questionar é fácil, mas o difícil é questionar da forma correta,
O Marco aqui, na semana passada, trouxe uma lição de como fazer perguntas, né, para o texto bíblico e ele te responder, né? Isso foi bastante profundo, né? E em algum momento da ciência, alguém também disse, né, que metade da ciência é fazer a pergunta certa, né? Como eu disse, dúvida e questionamento são elementos chaves para a gente entender aonde a gente está, para a gente saber com o que a gente está lidando, né? E, obviamente, não existe nada errado com questionar, e mesmo questionar a nossa vida com Deus. Quando feito de forma saudável, como o Marco, né, ele trouxe aqui semana passada, isso deixa a nossa fé mais forte, mais encorpada, e a gente acaba estando mais preparado para 1 Pedro 3,15, né, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor ao qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, os problemas não são as perguntas, né? O problema é quando essas perguntas se tornam distrações na nossa vida. Quando a gente acaba fazendo as perguntas erradas, né? O meu orientador, às vezes, ele leva muito a isso para mim, né? Não, ignora isso e segue no caminho certo, vamos dizer assim, né? Na rota principal, né? E coisas que às vezes a gente deveria negligenciar, ignorar, acaba se tornando o nosso propósito central. Que são os questionamentos inúteis, né, que não levam a lugar algum e a gente só gasta energia naquilo sem nenhum propósito. E uma coisa que eu gosto muito de me perguntar, né, é o que a gente está fazendo aqui, num domingo à noite, reunidos, né? Qual que é o motivo de tudo isso, né? Ou por que o culto acontece dessa forma, com música, depois com uma palavra, depois com uma oração, né? E a resposta que eu acho, né, é que é a simplicidade. É a simplicidade. E às vezes a gente não pode confundir simplicidade, ser simples, com ser simplista, né, com tornar as coisas que são complicadas simples demais, né? Como a gente leu lá em Lucas 10, né? 10:39, sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. E o Senhor respondeu para Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, mas só tem uma coisa que é necessária. E quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém vai tirar isso dela. Você se inquieta com todos esses detalhes. Quantas vezes a gente já não ficou assim, preocupado com um detalhe, com alguma coisa que não era o essencial daquele momento? A gente às vezes age como Marta, a gente tenta abraçar todas as coisas. E a gente está no caminho e quer criar o mapa mais detalhado possível do caminho, com todas as opções possíveis, para a gente saber exatamente onde a gente está e com o que a gente está lidando. Ou agir, fazer o máximo possível para chegar no objetivo e falar, eu me esforcei o máximo que eu pude. Só que tem momentos em que fazer não é necessário. Como a gente está lendo, né, o livro do Timothy Keller, né, Deus criou o homem para trabalhar mesmo, 6 dias. Mas tem aquele dia de descanso, tem aquele dia de contemplação, de apreciação. A gente foi de fato chamado para agir, para ir, para criar, para inventar. Mas existe o 7º dia, o dia de contemplar, o sábado, o descanso. Momentos em que a gente pode estar no nosso lugar secreto com Deus e só Deus entra ali. Em que a gente não está ali para pedir nada. A gente não está ali para receber uma bênção. Ou para buscar uma resposta, fazer uma pergunta para Deus. Existem momentos de contemplação, de apreciação, de descanso na presença de Deus. Sabe, essa contemplação, ela nos leva a uma reverência e a um temor a Deus. Para mim, uma das passagens mais marcantes na Bíblia é da mulher samaritana, sabe? Ela não era judia, não era uma mestre da lei, isso nem existia, né? Não era um mestre da lei. Pelo texto, parece que ela não desempenhava nenhum papel relevante na sociedade dela.
A gente pode questionar até se ela tinha algum poder de decisão na própria casa, né? Depois de tantos maridos, a gente pode perguntar se ela era uma pessoa muito fácil de se conviver. A gente podia, depois de tantos maridos, também perguntar se ela tinha uma boa autoestima. Será que ela podia ter filho? Será que ela tinha algum filho? Só que, de tudo isso, tinha uma coisa que incomodava ela. Talvez ela sentisse tudo isso, mas tinha uma coisa que incomodava ela. Senhor, como eu devo adorar? Ela tinha essa sede no coração, essa pergunta que precisava de uma resposta. Deve existir um ritual para entrar na presença de Deus, um Deus tão poderoso, tão soberano. Provavelmente tem as roupas certas também. E o lugar, sim, com certeza tem um lugar para adorar a Deus, né? Eu não sei qual é, porque eu pergunto para um, eles falam que é num lugar, eu pergunto para o outro, é no outro lugar. Mas um lugar existe, disso não resta dúvida. E sabe, quando eu li essa passagem de novo um tempo atrás, eu me perguntei, sabe quanto tempo ela ficou pensando nisso na vida dela? Porque não foi uma coisa normal, sabe? Ela viu Jesus ali, e assim que ela reconheceu aquele homem como um profeta, a primeira pergunta que ela fez não foi, Senhor, esse casamento vai dar certo? Senhor, eu vou ser mais valorizada? Não, a pergunta dela foi muito direta. Senhor, onde que eu devo te adorar? E eu tenho para mim que Jesus sabia que aquela mulher ia passar naquela fonte naquele momento, e ele passou ali só para responder essa pergunta para ela. Só para isso. E não demorou muito para Jesus explicar para ela. Falou, sim, existe sim um lugar para adorar, mas não é desse jeito que você está pensando. É um lugar espiritual. E Jesus pregou para ela o evangelho de uma forma assim muito simples. E ela entendeu um negócio que os judeus ficaram anos para entender. Os judeus, depois que se converteram, teve que existir uma carta aos hebreus para explicar que todo o ritualismo era, na verdade, uma sombra de uma outra coisa. Mas aquela mulher, ela estava querendo tanto essa resposta, que Jesus falou uma coisa para ela, e aquilo fez todo o sentido, para sempre na vida dela. Aquela resposta respondeu tudo para ela. Era espiritual. E talvez ela deva ter sentido um grande alívio. Nossa, eu como samaritana vou poder adorar a Deus. Não é só os judeus. Eu também posso adorar. Isso me faz refletir novamente sobre o culto, né? Será que a gente às vezes está muito preso ao formalismo, à forma como as coisas são feitas, e a gente se perde do essencial? Será que no nosso dia a dia a gente quer seguir tanto alguma coisa de uma determinada maneira que a gente esquece daquilo que é realmente importante? A gente precisa aceitar que existem momentos em que a gente só precisa estar diante de Deus e apreciar e desfrutar da presença dEle. Eu sei que como a Marta a gente tem muitos afazeres. Nenhum deles provavelmente é pecado, ou a maior parte deles não é pecado. Em geral eles costumam ser necessários, e em geral eles não nos afastam de Deus. Mas sim, não existirem momentos em que a gente pode se descolar deles e apreciar o Mestre, apreciar a sabedoria, apreciar a presença de Jesus, a gente nunca vai valorizar o que é essencial. E eu não estou dizendo que isso é fácil, eu estou dizendo que é essencial. Retornar à simplicidade significa, a primeira coisa, identificar o que é essencial. E quando a gente fala de simplicidade na adoração, a gente sempre está nos referindo a manter aquilo que é o centro no centro, aquilo que é o foco no foco.
A gente pode questionar quanto quiser, a gente pode inventar tudo o que for possível, a gente pode mudar e reformular as coisas. Enquanto Jesus não estiver no centro da nossa vida toda, de tudo, tudo vai continuar bagunçado. Tudo vai continuar um fardo. E as perguntas vão continuar sem resposta. E lá em 1 Timóteo, no versículo 3 ou 4, aparentemente algumas pessoas têm introduzido histórias de fantasia e árvores genealógicas que se transformam em tolices, em vez de puxar as pessoas de volta ao centro, aprofundando a fé e a obediência. O ponto principal do que estamos pedindo é simplesmente o amor. E quantas vezes a gente vê as pessoas complicando o evangelho, misturando tolices e fantasias com aquilo que é essencial. Na época de Paulo, as pessoas já faziam isso. Eles queriam parecer muito eloquentes e começavam a falar de toda a genealogia, que não é nem um pouco importante, e tolices que a gente nunca deve nem saber o que é, porque eram tão não importantes que Paulo nem escreveu o que era. Quantas vezes a gente já não viu as pessoas complicarem o evangelho, misturar um monte de coisa que não é necessária à verdadeira palavra de Deus? Muitos pregadores nos levam a fazer as perguntas erradas, a trocar aquelas perguntas que são essenciais por perguntas secundárias, e aí surgem as idolatrias, e as pessoas são enganadas, surgem as seitas, porque as pessoas perdem o foco daquilo que é essencial, do núcleo, do core. Uma vez na aula de francês, a professora falou que décor significa decorar, Décor é guardar no coração, é você ter aquilo de coração. E o nosso coração precisa estar em Jesus, grudado em Jesus. E sabe, enquanto aquela mulher samaritana, ela entendeu tudo e aceitou tudo de uma forma tão simples e prática, que ela saiu correndo e para contar para os outros o que ela tinha acabado de descobrir. Os judeus que se converteram depois, eles ficaram vários anos colocando em dúvida as coisas. Na carta aos Hebreus, o escritor ele chega a falar assim: olha, não coloquem de novo os fundamentos do arrependimento, da fé em Deus, do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Vocês precisam aceitar essas coisas. Mas os judeus continuavam se questionando a respeito das mesmas coisas, porque eles não queriam aceitar o núcleo, a coisa importante, o fundamento, que era Jesus. Que ele era a resposta para todas as coisas. Em Hebreus 10:1 diz: a lei constituiu apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Aí no versículo 10, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. E no versículo 14, porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados. E esse foi o motivo porque Deus tirou a lei, ele trocou a lei. Porque a lei não aperfeiçoava, ela trazia as verdades, mas ela nunca aperfeiçoava ninguém. E Jesus, por meio de um sacrifício, nos aperfeiçoou, tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: essa é a nova aliança que farei com meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. E isso aquela mulher samaritana entendeu. Ela entendeu que a obra de Deus não era uma lei que era dada de
fora para dentro, mas era uma coisa que era escrita de dentro e saltava para fora. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um novo caminho, um novo e vivo caminho através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemo-nos de reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então aqui nós vemos a essência que é Jesus, ele é a essência da nossa vida, ele é a essência do culto. É através dele que a gente pode alcançar o descanso. É através dele que a gente pode sentar e ouvir as palavras e descansar, e contemplar e apreciar a beleza do Mestre. Como dizem Colossenses, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E Colossenses 2, 6 ao 10, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que nem vos escravize com filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Senhor, traz-nos de volta, Senhor, a essência, Senhor, de tudo isso, Senhor. A essência, Senhor, do universo todo, a essência da nossa vida. A essa uma coisa, Senhor, essa uma pessoa que és Tu, Jesus, através do qual nós somos salvos e libertos, através do qual, Senhor, nós podemos alcançar o descanso, através do qual, Senhor, nós podemos apreciar as Tuas obras, Senhor, e nos alegrar em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a descansar em Tua presença, Senhor, a poder, Senhor, apreciar a Tua beleza, Senhor. Enche-nos, Senhor, enche-nos de Ti, Senhor, e nunca nos deixe, Senhor, nos afastar, Senhor, do centro de tudo, Senhor Jesus, que és Tu. Te damos graças em nome de Jesus. Amém.